Rosângela estava concluindo. É o que eu dizia, né? Que a gente coloca muitas barreiras, define muitos lados para o amor. E o dia que a gente entender que todo mundo tem que ser amado da mesma forma, né? Não amar por causa de, amar apesar de, né? Então, se a gente se respeitar, se a gente achar que todo mundo deve ser amado da mesma forma, com pureza de espírito, com doação, com, com dedicação, com gratidão, com tudo que é bom, né? Aí nós vamos estar num patamar bem legal. Eu acho que é isso que eu aprendi hoje. Porque Deus nos dá essa possibilidade, né? Ele nos trata individualmente, vai nos carregando no colo, né? Vai dando para a gente devagarinho aquilo que a gente precisa, né? Até as dores que a gente precisa, ele nos dá e vai nos carregando no colo até ficarmos perfeitos e bem pertinho dele. Acho que é isso, né, Jorge? Muito bom. Essa leitura de hoje me chamou a atenção na primeira parte, antes dos comentários. Quando ele fala em perfeição, onde imagina, sob a nossa ótica, é algo absoluto, né? O estágio máximo, né, de tudo. E na leitura de hoje chama a atenção porque a perfeição ela tem gradação, né? Ou seja, fala grau de perfeição. Então, sob essa visão espiritual, então se atinge graus de perfeição de acordo com o seu processo evolutivo. Então, tem vários Hum. estágios, né? Não é sobre o nosso enfoque, como a gente imagina, né? E normalmente você fala assim, não existe ninguém perfeito. Na verdade, existem estágios desse processo de se alcançar uma perfeição. Só que a leitura, né, na verdade, chama para perfeição espiritual, né? Ou seja, esse grau que é uma evolução constante sobre a ótica espiritual. E as divisões, que está falando exatamente da questão da igualdade, então haverá, assim como aqui também no mundo material, então existem as diferenças entre os indivíduos e existe a diferença entre os espíritos. E essa diferença está exatamente nesse processo de evolução, o estágio de evolução que eles chamam de evolução, de perfeição, ou seja, de acordo com esse grau de evolução, é que vai haver diferença e uma ordem hierárquica em cada grupo. Não é grupo de comando, na verdade é grupo de aprendizado. Ou seja, atingir um estágio de aprendizado que está um pouco acima daquele outro. E aí ele fala, numa determinada passagem, que essa divisão ela não se faz sobre a ótica nossa de favorecimento, né? Mas na verdade é por justiça. Ou seja, se faz por Uhum. justiça as coisas. Aqui, no nosso mundo, né, a gente fala muito a questão da justiça e quando eu escrevi esse livro recente meu, eu abordo essa questão, né? Então, de acordo com a percepção que nós temos, então, ao se realizar uma justiça, determinado lado vai interpretar como se justiça não tivesse sido feita. E, na verdade, se fez uma injustiça. Por que isso? Que é a forma como nós enxergamos a realidade das coisas. Por isso que a gente chega nessa compreensão. Aí não, aí essa separação espiritual da igualdade é exatamente seja, está sendo feita essa divisão por critério de justiça. E essa justiça é exatamente o grau de evolução de cada um, né? Ou seja, quanto mais você cultivar a sua lavoura da consciência, mais você vai ter pontos nesse processo de evolução. E assim haverá essa separação, ou seja, essa ordem hierárquica no plano espiritual. E, mais uma vez, ele remete também
a questão do amor, né? Que para se conseguir entrar nesse processo dessa questão da igualdade dos espíritos, vai precisar investir nesse amor, esse amor que Jesus viveu e, e ensinou, né? Que nós, na nossa humildade, né, nós estamos muito distantes de entender como que é esse amor propriamente, né? Que a gente, eu amo o próximo, mas odeio o inimigo. Na verdade, esse amor que ele fala é amar a todos como a ti mesmo, né? E é difícil para nós entender isso, né? É muito complicado, né? Mas estamos caminhando para aprender. Sabemos que a caminhada é longa. E chama atenção, e a Sandra abordou essa parte também, né? Que esses grandes sofrimentos, né, que a humanidade tem passado, né? Com essa, vamos supor, como se fosse um expurgo de grandes grupos da humanidade, né? Na nossa percepção, a gente começa a imaginar, mas por que isso, né? Castigo de Deus, né? Não, é um movimento necessário para aprimorar, e seja, para o despertar desse amor da humanidade, no coração da humanidade. E, em alguns momentos, já ouvimos, né, de falar que quando não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Então, o sofrimento acaba levando a pessoa a refletir e se aproximar do amor, e passar a cultivá-lo, fazendo uma reformulação, uma revisão em sua forma, em sua consciência, e começar a ver a realidade sob um enfoque diferente. E com isso, conseguir entrar nesse processo de evolução espiritual, que é o esperado, que é como tendo como marco principal exatamente o amor no coração. E que muitos, se a gente parar para pensar, muitos de nós vivemos distante disso, né? E por qualquer coisinha nós fugimos dessa dessa lógica que é o amor como essência divina, né? Nós fugimos com frequência disso. Volta e meia nos tropeçamos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós estamos num grau muito baixo ainda nesse processo evolutivo. Então temos muito que aprender. E às vezes, nesse movimento de aprendizado, que às vezes demora e que nos distanciamos, então surge esses movimentos, entre aspas, naturais, por uma inteligência divina, que acaba fazendo uma espécie de limpeza na humanidade, né? Para colocar, vamos dizer, as coisas nos trilhos e começar a recuperar e provocar uma reflexão na humanidade, né? Para poder se aprimorar e investir cada vez mais nesse processo de aprendizado, principalmente espiritual, né? Nesse sentido, eu queria falar algo mais. Dona Carmen? Obrigada, Jorge. Todos falaram tão bonito e tão bem. Eu só tenho a acrescentar que o amor é a chave mestra de toda toda a nossa vida, de toda a nossa humanidade, né? Nós somos espíritos ainda muito rebeldes, não é verdade? Então, nós costumamos aprender as lições que são preparadas para nós, as lições que nós viemos à Terra para desenvolver, para mostrar a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que nós aprendemos. E, na verdade, nós estamos ainda bastante distante de realmente termos aprendido. Então, o que nos resta fazer? Agradecer muito a Jesus a posição em que nos achamos, agradecer muito por estarmos reunidos neste grupo espírita que nós amamos tanto e agradecer ainda novamente pelo Evangelho de Jesus, pelos livros maravilhosos que nós temos à nossa disposição, que nos ensinam, os livros maravilhosos de André Luiz,
que também nos ensinam muito. Os livros, todos que estão à nossa disposição, né? Doutor Inácio, que nos ensina que esses irmãozinhos profundamente atrasados, que perderam a forma física, né? Porque não conseguiram ainda se amar, né? Não conseguiram amar esses irmãozinhos muito ignorantes, que estão sendo recolhidos por espíritos até de dimensões superiores, estão sendo recolhidos para mundos mais sofridos, para mundos além da Terra, para que eles aprendam no sofrimento do recomeço a viver novamente, a agradecer a Deus e a viver com muito amor. Agradeço profundamente a lição de hoje, as lições de todos os dias. E peço para vocês, eu não sei se tem mais alguém para falar. Não, dona Carmen. Acabou, né? Uhum. Ninguém pôde vir hoje, né? Só nós. Então, não sei quem mais pretende falar. Eu já encerrei com muito amor e desejo a vocês muita paz, viu, meus irmãos? Para a senhora Obrigada, também. dona Carmen. Para a senhora também, para nós todos. Então tá bom. Agora vamos para as vibrações. Vamos. Vamos ir. Só pausar.